Deus soberano, honra essa viúva e multiplica essa farinha e esse azeite. Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. 1 Reis 17, versículo 13. Pai amado, eu quero lhe agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos aqui, de poder exaltar o seu nome, de poder buscar a sua face. Pois eu peço que seu Espírito Santo esteja a nos conduzir, trazendo, Senhor, as palavras adequadas para que cada um daqueles que estarão a ouvir sejam edificados. Em nome de Jesus Cristo, pois eu lhe agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus amados. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13. Diz a palavra do Senhor. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vai para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faz um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Amada igreja, guarde essa promessa. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: mesmo que haja seca sobre a terra, o alimento estará até a segunda ordem do Senhor. Mesmo com seca, José nunca precisou mendigar o pão. Mesmo com seca, José fez negócios. Inclusive, ele trouxe prosperidade para o Egito. Mesmo com seca, tinham celeiros nos armazéns. Tinha montouros de grãos nos armazéns do faraó. Inclusive, na época antiga, os homens trocavam seus gados, suas terras por comida. E isso fez com que o governo de José ficasse mais rico, porque José foi sábio e fez negócio com os homens do Egito. E pela falta de comida, os egípcios venderam os seus gados e suas terras para José. E digo mais, os egípcios se venderam para o trabalho para se tornar funcionários do faraó. A sabedoria estava com José. E José, sendo um bom administrador, fez render os recursos do seu governo, da sua casa. José foi um administrador de excelência. Agora lembre-se disso. O que eu vou falar agora. Todo aquele que crê na profecia de um profeta verdadeiro prosperará. Mas por que verdadeiro, Pastor Cris?
Por que verdadeiro? Porque tem um falso. Pois anota. Todo aquele que crê no verdadeiro e tem discernimento para discernir entre o verdadeiro e o falso, esse recebe uma promessa da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da sua panela não acabará e nem o azeite secará da sua botija. Pois essa é a promessa, e essa promessa é para todos os que crêem no Senhor. Todos os que crêem na profecia onde o Senhor apresenta a sua graça, a sua benevolência, através da sua misericórdia, através da palavra e através das suas promessas que estão escritas no livro da lei e da graça. Mas por que muitos duvidam? Por que em tempo de escassez desesperam? Por que muitos em tempo de seca têm medo de acabar a farinha, acabar o alimento? Por que muitos têm receio que acabe o azeite nas suas botijas? E por que o homem se sente confortável com aquilo que se vê? Por que o incrédulo confia apenas naquilo que se vê? Lembre, Senhor, deixe somente tocar nos teus cravos e saberei que fostes tu que subiu na cruz e foi crucificado? Por que Tomé precisa tocar nas mãos para ver a marca dos pregos? Pois em verdade vos digo, para todos os que crêem, a farinha nunca acabará das suas vasilhas e nem o azeite das suas botijas. Pois todo homem e toda mulher que decide crer nas minhas promessas, diz o Senhor, e decidem se apegar nas minhas promessas, esses receberão o galardão por sua fé e por sua fidelidade em mim e na minha palavra, diz o Senhor. Para muitos, falta-lhes fé. Porque em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às limitações, em meio a perseguições, em meio a dificuldades visíveis e não visíveis, o homem se amedronta. O homem tem medo do amanhã e tem medo de faltar. Por isso que muitos não são dizimistas fiéis. E muitos não são ofertantes porque têm medo de faltar e medo do amanhã. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Para aquele que crê, a farinha jamais acabará e o azeite jamais faltará. Amém? Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa,
ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar, diz a palavra do Senhor. Pois que a noiva ouça o que o Espírito diz à noiva nessa noite. Os olhos do homem, mesmo profetas estando na sua casa, ou mesmo estando um pastor a ungir a sua cabeça, ou trazendo palavras de vida eterna, pois muitos estão adoecendo. Muitos estão morrendo e para alguns nem fôlego de vida tem mais. Mas alguns devem se perguntar, por acaso, não foi Elias comendo em nossa mesa? Comendo conosco e colocando a mão no mesmo pão? Por acaso, não foi Elias que profetizou que a farinha nunca se acabaria e o azeite nunca secaria da nossa botija? Então, por que o menino adoece? Então, por que eu não consigo emprego? Por que eu estou doente? Por que ainda sinto essa dor na coluna? Por que eu sinto dor nos ossos? Por que meu sangue está contaminando o meu corpo até o dia de hoje? Por que os meus rins não funcionam? Por que o meu sangue está contaminado, Pastor Cris? Por que os meus rins não funcionam, Pastor Cris? Por que o meu coração não bombeia da forma correta? Por que não há milagre? Por que não há ressurreição? Eu vou repetir para alguns. Por que não há milagre? Por que não há ressurreição? Por que o paralítico não consegue sair da sua cadeira ou da sua maca? Por que o leproso não foi purificado? E por que o morto não foi ressuscitado? Pois alguns estão no ministério de Elias e estão se perguntando, afinal, o ministério de Elias é profético. Afinal, o ministério de Elias é de cura. Afinal, o ministério de Elias é de milagres. E por que a viúva não viu o milagre na sua casa? Pois em verdade, é necessário que mesmo estando Elias, diz o Senhor, mesmo estando Eliseu, é necessário que situações ruins acontecem. É necessário que o filho da viúva veio a morrer. É necessário que venha faltar a farinha e o azeite com um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que o Senhor seja exaltado por intermédio de Elias e Eliseu. O propósito, é que quando acontecem e acontecerão tais coisas, no dia do Senhor, ou quando assim o Senhor deseja, os mortos sejam ressuscitados, os leprosos sejam purificados, os aleijados e os mancos sejam saudáveis e andem pelas praças da cidade a darem testemunhos.
É necessário que tais coisas aconteçam para um propósito muito maior, para que aqueles que foram mortos e ressuscitados entrem na cidade e deem notícias. As boas novas para aqueles que estão vivos, mesmo estando mortos. Porque somente aquele que morreu e está vivo novamente pode falar com aquele que está morto, mesmo estando vivo. 1 Reis 17:14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Que loucura, né, gente? Olha o que essa mulher diz para o profeta Elias. Pois eu vos digo nessa noite, o homem é ingrato. O homem se esquece com muita facilidade das bênçãos do Senhor, dos livramentos que são visíveis e invisíveis. O homem tem a tendência de se esquecer rapidamente as palavras ministradas, dos ensinamentos no Monte Carmelo, dos ensinamentos no Monte das Oliveiras, de todos os ensinamentos no Getsemane, de todos os ensinamentos que assim foram ensinados no Monte das Bem-aventuranças. O homem se esquece com facilidade do vinho nobre apresentado no final da festa do casamento. O homem se esquece com facilidade da cura dos cegos de Jericó. O homem se esquece com facilidade da ressurreição de Lázaro. O homem se esquece com facilidade da libertação dos gadarenos. O homem se esquece com facilidade da cortina de fogo, do maná que cai do céu, das codornizes levados pelo vento. O homem se esquece com facilidade do Mar Vermelho se abrindo e do Rio Jordão recuando. O homem se esquece com facilidade das vitórias contra Senaqueribe e da vitória contra Jericó. O homem se esquece com facilidade da vitória contra os filisteus, da derrota da imagem de Dagom perante a Arca da Aliança. O homem se esquece com facilidade da morte e da ressurreição. O homem busca se lembrar da sua data de nascimento, uma vez por ano, e da morte e ressurreição, uma vez por ano. Durante os outros dias do ano, o homem se esquece com facilidade
e não quer guardar os mandamentos e os ensinamentos, nem da lei, ou muito menos da graça. Pois a Bíblia diz que o menino adoeceu. E a mulher questionou. Acredita se quiser. Depois de receber a farinha e o azeite por vários dias, porque não tinha o que comer, pois a mulher questionou. Pois isso representa o homem que murmura e que se esquece das coisas com facilidades. O homem se esquece das coisas. O homem murmura e o homem continua dizendo: vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Olha o que essa mulher diz. Basta tocar pele por pele para ver se não te nega. Lembra disso? Toca na pele do homem e vê se ele continuará a te glorificar. Pois o homem dará tudo para a sua saúde, dará tudo por sua vida, inclusive se rebelará contra ti. Pois essas palavras foram palavras de Satanás ao Deus Altíssimo a respeito de Jó. E Elias disse: dê-me o seu filho. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Observaram que Elias estava na casa dessa mulher? Observaram que Elias tinha um quarto? Observaram que ele tinha um aposento? Pois todo aquele que tem um profeta na sua casa tem vida, tem fogo e tem prosperidade. Todo aquele que tem um profeta na sua casa tem unção, porque o homem de Deus é usado para profetizar na casa daquele que lhe dá alimento, que lhe dá um bolo e que lhe dá a farinha. Quem entre vós tem um profeta em sua casa? Diz o Senhor. Quem entre vós traria um profeta dentro da sua casa? Qual é o valor de um profeta? Por acaso, um verdadeiro profeta é comprado para profetizar mal contra Israel, quando assim Deus não manda profetizar mal? Por acaso, há algum Balaão entre nós? Quem são os verdadeiros profetas? Essa pergunta é uma pergunta do Senhor, usando os meus lábios. Amém? Versículo 20. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Querem saber por quê?
para que se cumprisse um propósito por intermédio da vida de um profeta. Entenderam? Versículo 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Deus, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Para alguns, é necessário ver milagres. Para alguns, é necessário ver prodígios. Mas a palavra de Deus veio para muitos. O único sinal que é dado para a maioria é aquele que foi dado por intermédio do profeta Jonas. Mas nos últimos dias haverão curas, milagres, ressurreição, provisões e libertação por intermédio de 2 profetas. Assim diz o Senhor. E quando chegar a hora, é necessário que ambos saiam pelas ruas em saco de estopa a profetizar sobre as nações. Os sinais os acompanharão. Aqueles que tentaram contra eles sofrerão consequências da ira do Senhor. As profecias acontecerão quando um olhar para o céu e dizer: Senhor, o calor me aflige. Então o Senhor dará ordem à lua e ao sol para obedecer e não queimar a sua pele e não afligi-lo. Os ponteiros do relógio pararão. A água se transformará em sangue e os mares darão de volta os seus mortos para que esses voltem a viver. Esses profetizarão sobre toda a terra e todas as nações. Incomodarão os reis e rainhas, líderes religiosos, e serão odiados por muitos, principalmente pela igreja que se diz evangélica. E quando todas essas coisas vão acontecer, saibam que o Senhor estará com eles. Eles profetizarão e assim sucederá o que está no coração do Pai, para que aconteça com Israel e com todas as nações da terra o que deve acontecer. Então, as 2 testemunhas serão homens sem medo, homens irrepreensíveis, homens que somente temerão a Deus e morrerão para que se cumpra um propósito muito maior do que a ressurreição, muito maior da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, meus amados,
por que temais? Por que duvidas se és uma pessoa fiel ao Senhor? Por que duvidas que o Senhor não seria capaz de multiplicar a farinha, de multiplicar o azeite? Por acaso a ressurreição dos mortos é apenas para os tempos de Elias ou apenas para os tempos de Jesus? Na época da graça, o Senhor não ressuscita mortos? O Senhor não restaura a saúde? O Senhor não levanta paralíticos? Sim, meus amados, o Senhor é um Deus de milagres. E em breve, nós iremos presenciar tantos, mas tantos milagres, porque afinal seremos a igreja que irá seguir as duas testemunhas. Como assim essa profecia dada pelo Senhor foi apresentada. Pai amado, só Tu és o Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu podes falar assim. Só Tu podes nos guiar, só Tu pode, Senhor, nos ensinar dessa forma. Pois quem lhe pertence, pois certamente sabe que quem falou fostes Tu, ó Pai. Que cada um possa guardar essas palavras no seu coração, Senhor. E assim, apresentá-las para aqueles que não têm esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agradeço, Senhor, por essa palavra. E regozija a sua vida. Alegra-se nessa noite por aquilo que Tu tens recebido. Pois, amados, vocês que não são desse ministério, vocês não podem ficar fora. O Senhor está te chamando para você fazer parte dessa igreja, da Online World Church. Eu te aguardo. Agora cabe a você entender que Ele quer que você se junte a nós. Como fazer parte desse ministério? Vocês podem aproximar seu celular nesse QR Code aqui apresentado. Diretamente irás acessar o cadastro, várias perguntas. 2 ou 3 dias entraremos em contato contigo, então faça já o seu cadastro. Ou se você preferir, você pode entrar no meu site, no crisduran.com.br. Quando verás escrito Online World Church, aperte essa janela para acessar esse cadastro e as perguntas estarão lhe esperando. Meus queridos, há um propósito na vida de vocês. Não desperdice o dia da sua visitação. Terminamos para hoje e próximo sábado nós temos um encontro, mais uma linda palavra dada pelo Senhor. Um grande abraço para todos vocês.